Olá, muito boa noite. Que bom que estamos juntos mais uma vez para este momento de estudo da palavra, para este momento de interação através da internet, tendo a chance de integrar nossas igrejas e convidados em nosso culto distrital online. Seja bem-vindo às Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham, Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Este é o nosso distrito pastoral, que fica aqui na Nova Inglaterra, e todas as quartas-feiras nós estamos juntos para celebrar este momento de estudo da palavra, de oração e de confraternização. Seja bem-vindo a este culto distrital, e nas últimas semanas estamos juntos numa série chamada Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Então, você é muito bem-vindo. Hoje teremos a nossa mensagem de número 8, onde vamos estudar juntos Jesus, os profetas e nós. Vamos ver esta relação que o Senhor Jesus fazia a respeito da Bíblia. Eu estou hoje com uma visita no meu escritório, que conseguiu abrir a porta e agora não consegue sair. Deixa eu pedir ajuda ao vivo aqui, para que a minha cachorrinha, saia do escritório durante a transmissão. Ai, ai. Muito bem. Ela abriu a porta, fechou, agora ela não consegue sair, mas vai dar tudo certo. Então sejam muito bem-vindos e que juntos nós possamos usufruir destes momentos na presença do Senhor. Você pode enviar o seu pedido de oração, você pode enviar o seu agradecimento, pode compartilhar conosco exatamente aquilo que você está sentindo. E sempre que nós iniciamos uma transmissão, eu sempre peço uma gentileza a quem está participando. Divulgue, compartilhe a nossa transmissão. Então, eu estou neste momento aqui na página da Igreja de Framingham, onde temos a origem da nossa transmissão, aqui no Facebook, e eu vou, nesse instante, então, compartilhar esta transmissão para que outras pessoas que me seguem no meu perfil pessoal possam também ter acesso à nossa mensagem. E você pode fazer a mesma coisa aí no seu Facebook. E se você nos acompanha aqui pelo Zoom, você também tem o link que está aí no chat, disponível para você poder compartilhar pelo WhatsApp e também por mensagem de texto, ok? Então, pronto, eu já compartilhei aqui na minha página do Facebook, para os meus amigos, para os meus parentes, e você também pode fazer a mesma coisa nesta noite, compartilhando a mensagem do Senhor. Nós vamos então nos preparar para uma breve oração de introdução, de abertura, e na sequência eu quero convidar você a louvar conosco o nome de Deus nesta noite. E juntos então podermos preparar, não é, nosso momento de estudo da palavra. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Jesus, mais um dia completo de atividades. Quem sabe tenhamos ainda desafios antes do encerramento deste dia, à noite adentro, pessoas que ainda precisam resolver problemas, dificuldades, outros que já estão chegando em casa para o descanso, enfim. Haja o que houver, em que momento estivermos, que nós possamos ter a certeza do teu cuidado conosco. Vamos agora nos preparar para te louvar, também vamos ter o momento da oração intercessora e, na sequência, o estudo da palavra. Estamos lhe pedindo humildemente que aceite o nosso culto de adoração e que, ao término desta transmissão, estejamos nos sentindo melhores do que quando iniciamos a nossa participação. Entregamos a vida de todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você agora a louvar o nome do nosso Deus, tá bem? Vamos juntos louvar ao Senhor e um hino especial que está no Novo Inário Adventista, o hino número 49, Firme Alicerce. Então nós vamos compartilhar aqui na tela, você vai poder cantá-lo e já, na sequência, teremos nosso momento de oração. Você pode enviar o seu pedido por escrito aqui no chat,
ou também nos comentários do Facebook, ou quando retornarmos do hino, você que está aqui no Zoom, poderá também abrir o microfone e fazer a sua participação, ok? Vamos louvar a Deus e já já estaremos juntos. Só um instantinho. Só um pequeno ajuste aqui. Vamos soltá-lo novamente. Só um instante, por favor. Agora sim. Que verdade extraordinária eu e você podemos notar na poesia, na letra deste hino. Deus quer nos fazer cristãos vitoriosos. Vocês acreditam nisso? É por isso que eu e você precisamos sempre ter contato com esse firme fundamento, esse firme alicerce que é a palavra de Deus revelada. Quando Deus fala, as coisas acontecem.
Então você precisa crer, de fato, no poder da palavra revelada do Senhor. Vamos dar o nosso boa noite aqui para a Maécia, para nossa irmã Belmira, para Carolina e Manuel, Celina e Christopher, para Liz e família, também Michele e Neemias, Patrícia, Ricardo, Camila, sejam bem-vindos. Pela página de Siconc, nós temos aqui o nosso querido Marcos Alexandre, também a Rosângela Santos, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos aqui a Shirley Pinheiro, de Benevides, no Pará. O Marcos Antônio está dando uma boa noite a todos e tem aqui alguns pedidos de oração. Primeiro, ele pede que oremos pela Divone. A Divone está grávida, internada e entubada por causa de uma leucemia. Uau! Que desafio para a vida desta mãe, não é? Ela está grávida, está internada, entubada e está enfrentando uma leucemia. Que Deus tenha misericórdia e visite o leito da Divone neste momento. Também ele pede oração em favor da Nancy, que está enfrentando um problema de saúde, uma trombose. Então, que Deus também tenha misericórdia da Nancy. E também a nossa irmã Elzira, a Elzira da nossa igreja de Vila Liviero, ali, zona sul de São Paulo, já divisa com o município de São Bernardo do Campo. Ela fará uma cirurgia amanhã, às 6 horas da manhã. Então, pedidos aqui do Marcos Alexandre envolvendo saúde, tem a ver, então, com a Divone, com a Nancy e com a Elzira. Mais uma vez, uma boa noite para a Rosângela, que deseja uma boa noite para todos nós. A Nancy, seja bem-vinda mais uma vez. Nancy, Deus te abençoe. Querida Maura Carvalho, uma boa noite. Deus esteja com você e sua família também, Maura. Nós temos aqui a Silvana Sintra, desejando uma boa noite a todos. E nós estamos orando já, Marcos, em favor da Anilda, todos os dias pela manhã na Família Primeiro Encontro. Ela tem feito parte das nossas orações no seu tratamento contra o câncer, dando aqui uma boa noite e saudações para Elisângela e também orando em favor do Tony, aqui que também está diagnosticado com câncer de próstata. Então, que Deus tenha misericórdia de todas essas pessoas. Silvana Sintra deseja o seu boa noite a todos. Obrigado você, Nancy, por sempre estar conosco. E a querida Shirley também pede aqui que oremos por todas estas pessoas. Oração também em prol da sua saúde. Certamente, Shirley, Deus te abençoe e continue cuidando da sua saúde, da sua vida, da vida da mamãe, do filhão Carlos, do marido Orlando, dos irmãos Michel, Márcio, também a Michele e todos os cunhados, que Deus abençoe a todos, e a mamãe, né? A mamãe Maura, que Deus continue com vocês. Nossa querida irmã Belmira, boa noite a todos. Quero pedir oração pela nossa irmã Leide, filha da nossa irmã da Luz, e Mateus, do filho do casal Mateus e irmã Maria da Luz. Ela fez uma cirurgia hoje, verdade. Ontem, lá na igreja de Pawtucket, nós estivemos orando pela Leide. A Leide serve as forças militares americanas na Califórnia, se não estou enganado. E ontem, então, e hoje, ela passou por uma cirurgia, ok? Então, vamos orar pela recuperação da nossa jovem irmã Leide, filha da nossa irmã da Luz e do nosso irmão Mateus. Patrícia, por favor, Patrícia Souza, já membro da nossa igreja de Siconc, eu quero convidar você nesta noite para poder colocar diante do Senhor esses pedidos que foram aqui colocados, né, de uma forma geral. Obviamente, são muitos nomes, mas que você possa, por favor, apresentá-los diante do Senhor. Eu acabo, antes de abrir aqui a nossa transmissão, eu estava conversando com a Brenda. A Brenda é aquela jovem mãe que veio do Rio de Janeiro até aqui, a região de Cape Cod, visitar os seus irmãos e comprar o enxoval do seu bebê, 4 para 5 meses, e ela acabou dando à luz a esta criança. E agora, de acordo com os médicos, o diagnóstico é que ela fique aqui por 2 anos com a criança internada no hospital. Estive conversando com ela hoje, visitei-a na semana passada, estive com ela, falando com ela agora,
ela realmente foi transferida de hospital e ela pede que oremos, porque pode ser que a criança necessite fazer uma cirurgia nos olhos, não é certeza ainda, mas a impressão que os médicos têm é que a visão dele é muito limitada, em virtude, né, de ter nascido muito prematuro, mas pode ser que seja descartada a necessidade desta cirurgia. A mesma coisa, uma traqueostomia, para que ele não precise ficar usando a máscara de oxigênio, eles estão avaliando a possibilidade de fazer aquela cirurgia, não é? Aqui no pescoço, para que ele possa respirar sem ficar com uma máscara no rosto. E são os desafios, né, que o pequeno Levi tem que enfrentar. Mas também esta segunda cirurgia está sendo avaliada. Então, por favor, vamos continuar orando pela Brenda e pelo pequeno Levi e pelos médicos que tomem as decisões acertadas no caso dele. Patrícia, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada, pastor. Uma boa noite a todos e vamos orar. Querido Deus, bom Pai que está nos céus, primeiramente eu gostaria de agradecer porque o Senhor nos conservou com vida durante mais um dia, Senhor. O Senhor sabe que cada um teve o seu desafio, saiu para o trabalho, os seus afazeres, e eu te louvo porque estamos aqui, Senhor. E nesse momento estamos, como diz a letra da música, nós confiamos nessa firme aliança que o Senhor fez conosco e que somos crentes porque o Senhor vai voltar. E eu agradeço muito porque, graças a Deus, a minha família está bem, mas eu te entrego, Senhor, não porque eh, eu tenho algum dom, mas eu peço a sua misericórdia sobre a vida da Divone, Por favor. essa mãezinha grávida, internada, com leucemia. Senhor, tem misericórdia Por da favor. família dela também. Entrego o bebê nas tuas mãos. Uhum. Tem misericórdia desse momento delicado da vida dela, que eu nem sei se ela tem noção do que ela está passando, Pai, porque eu sei que está inconsciente, mas entregamos a vida dela e da família dela nas tuas mãos, Senhor. A Nancy com trombose, eu sei que também é uma doença muito difícil, muito dolorosa. Tem misericórdia da vida dela, Pai. Por favor. Cuida dela, visita a casa dela e dos seus familiares também. Cuida dela. A Eunisa, Elzira, que fará uma cirurgia amanhã, que o Senhor possa ser o médico dela, Senhor. Por favor. Que o Senhor opere o milagre na vida dela durante essa cirurgia, que ela possa sair restaurada de lá, Senhor. O Tony com câncer na próstata, também uma coisa muito séria, mais uma vez ouvimos essa palavra horrível, Senhor. Câncer, estamos orando por tantos com câncer, temos uma lista enorme, mas não vamos desistir, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. A Shirley pede por saúde para sua família, a dela e a da sua família, que o Senhor faça parte da família dela também e possa estar presente, operando o milagre que eles precisam fazer. A Leide vai fazer, que fez a cirurgia, que ela possa se recuperar, Senhor. Tem misericórdia dela também, visita, cure. E a Brenda, uma pessoa que veio para fazer uma viagem de visita, acabou tendo o imprevisto de ter um bebê tão prematuro, mas o Senhor está com ela, nós É temos verdade. certeza disso. O Verdade. Levi é vivo, porque é uma prova de que o Senhor está com ela e vai estar, independente do tempo que ele estiver no hospital. O Senhor vai cuidar daquele bebezinho e da mãe dele. Estejam com ele, Senhor, esteja com ele e com cada um que está aqui nesse momento, te rendendo honras e glórias e te pedindo a tua misericórdia. Esteja conosco durante todo esse culto. É o que eu te peço, eu te imploro. Não porque a gente tenha mérito algum,
mas pelo sangue que o Senhor derramou na cruz. Misericórdia, Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Obrigado, querida Patrícia. Deus seja louvado pela sua vida e pela oportunidade de intercessão pelas pessoas queridas que estamos aqui mencionando. Dando nosso boa noite também para Célia Alves. Seja bem-vinda, Célia. Deus te abençoe. Nossa querida irmã Maria de Jesus. Pastor, boa noite. Não consigo conectar, problemas na rede. Tomara que consiga resolver. Só vai as mensagens. Oração pelo meu sobrinho Lucas, que possa voltar à presença do Senhor. Agradeço a Deus por mais um dia vencido e peço oração pelo meu esposo Gerson, que está acamado com gripe desde a última segunda-feira. Uma gripe muito forte. Melhoras para o Gerson. Que Deus abençoe, querida Maria de Jesus. Muito bem, queridos. Vocês que estão conosco aqui também pelo Zoom, sejam muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez, como sempre, eu peço para que você tenha, dentro da possibilidade, né? Se você não estiver dirigindo, enfim, impossibilitado de ter uma Bíblia impressa em mãos, eu peço que você tome a sua Bíblia. Sempre peço para você também uma caneta marca-texto, né? Dessas que destacam o texto, um bloquinho aí de anotações. Hoje nós teremos um assunto que vai gerar aí bastante pesquisa na palavra de Deus. Então, por isso que eu peço a sua atenção, a sua paciência, para que a gente consiga passar todo o conteúdo do tema da mensagem desta noite, quando então estamos tratando do nosso tema, o dom de profecia. Então, eu vou aqui já me preparar para compartilhar os slides que nós preparamos para vocês, para facilitar aí a compreensão do estudo, e que Deus, então, nos acompanhe mais uma vez nesta oportunidade de abrirmos a sua palavra. Peço, então, licença para compartilhar aqui o PowerPoint e juntos, então, estudarmos a palavra do Senhor nesta noite. Deixa eu só colocá-lo no modo apresentação. Muito bem. Aí está. Deixa eu conferir aqui nas minhas colas, que são as outras telas, para ver se vocês estão enxergando direitinho. Maravilha. Aí está. Quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Então, hoje já estamos há 7 semanas juntos. Hoje é a 8ª semana. Vamos juntos, então, avaliar a mensagem de número 8, Jesus, os profetas e nós. Ok? Jesus, os profetas e nós. Antes, porém, vamos, como sempre fazemos, uma breve recapitulação do tema anterior. O tema anterior tratamos a respeito do espírito de profecia no Apocalipse de João. Então, no livro do Apocalipse, afirma-se que João, o revelador, não seria o último dos profetas e que o ministério profético continuará depois dos dias dele, João, ao longo dos séculos vindouros. Embora isso seja verdade para o povo de Deus em toda a idade cristã, especificamente em Apocalipse 12:17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, com base nesses 2 versos, está claro que o povo de Deus no tempo do fim, em particular, se caracteriza por estar na posse do testemunho de Jesus transmitido pelo Espírito de profecia, que são uma continuação de Deus, da revelação de Deus por meio dos profetas do Antigo Testamento, culminando em Jesus e sendo transmitido por meio dos apóstolos, profetas e mártires da primeira igreja.
Portanto, irmãos e amigos, o dom de profecia não foi extinto a partir da morte de João, o revelador, ok? O dom de profecia, ele continua operando ao longo dos séculos, especialmente neste tempo chamado tempo do fim, e ele caracteriza este movimento profético que guarda os mandamentos de Deus e tem exatamente a posse do espírito de profecia, o testemunho de Jesus, ok? Então, se você quiser aprofundar-se mais neste assunto, todas as mensagens anteriores estão disponíveis na seção de vídeos das páginas do Facebook das igrejas de Seekonk, Framingham, Pawtucket, da família Primeiro Encontro e no nosso canal do YouTube. Você procura ali a playlist Culto Distrital Online e estará lá no canal do YouTube Família Primeiro Encontro, estão as mensagens anteriores também. Muito bem, vamos avançar para o estudo desta noite, onde trataremos de Jesus, os profetas e nós. E eu peço então que você abra sua Bíblia, por favor, abrindo a Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, por gentileza, abra a Bíblia no capítulo 36, leitura dos versos 15 e 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16, onde lemos: O Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Estes versos são tão importantes e esclarecedores que eu faço questão de lê-los. Eu li para você na Nova Almeida Atualizada, agora eu vou ler numa versão mais contemporânea, a Nova Versão Internacional. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Seja bem-vinda, Michele, querida Lenice, bem-vinda também. Deus esteja com vocês e suas famílias. Irmã Esther, estamos já, então, lendo a palavra de Deus e, neste momento, constatando algo muito interessante. Algumas pessoas pensam que um profeta é alguém cuja mensagem, que possui as credenciais divinas, esta mensagem pode ser distorcida e mesmo rejeitada apenas por pessoas que não acreditam em Deus, mas jamais pelo povo de Deus. Pessoas creem desta forma, algumas delas. Bom, uma vez que a pessoa não é crente, não crê em Deus, não tem fé em Deus, ela vai ser a única que vai rejeitar a palavra da profecia. Quem crê em Deus jamais vai fazer isso. Porém, você e eu acabamos de ler na Bíblia que a realidade é outra. Mesmo cristãos sinceros podem, até mesmo de forma inconsciente, usar abordagens distorcidas, não apenas em relação aos profetas, mas também com relação às mensagens dos profetas. Então, mesmo cristãos professos podem distorcer, podem dar à profecia um rumo que ela não tem. E com isso, a sua relação com os profetas e com a mensagem deles é prejudicada, mesmo quem se diz cristão. Mais uma vez, boa noite, Lenice, Deus esteja com você e sua família. Queridos, durante o seu ministério terrestre, Jesus Cristo se defrontou com pelo menos 5 importantes abordagens desequilibradas em relação ao dom de profecia, e que juntos vamos estudar
E isso vai nos ajudar a evitar que possamos repetir os erros das gerações passadas, ok? O próprio Jesus enfrentou entre o seu povo, entre os religiosos do seu povo, erros na abordagem, na maneira de se relacionar com a profecia. E nós vamos, então, de uma forma resumida, abordar estas 5 áreas que Jesus confrontou no seu tempo. A primeira delas é esta: Cristo reprovou a tendência humana, veja, de elogiar profetas antigos e rejeitar profetas contemporâneos. Interessante isso, não é? Em várias ocasiões, o povo de Deus gostava de elogiar um profeta antigo por haver censurado os pecados das gerações que se passaram. Porém, o povo de Deus se mostrava relutante e rebelde em aceitar censuras proféticas que reprovavam o seu próprio comportamento inaceitável. Então, quando se referia ao passado, a repreender as pessoas do passado, ok, profecia certa. Quando agora a profecia contemporânea apontava o próprio erro, opa, isso não é de Deus. Conhece alguém assim? Então, note, Cristo reprovou essa tendência que alguns tinham de aceitar e elogiar profetas antigos e rejeitar aquilo que estava acontecendo no momento. Tanto que ele se referiu a este problema, declarando aquilo que a gente encontra na sua palavra no capítulo 23 de Mateus. Uma boa noite, irmã Amanda, seja muito bem-vinda, privilégio tê-la conosco, e que Deus esteja com você, irmão Valadares, toda a família. Deus abençoe vocês. Mateus capítulo 23, leitura dos versos 29, 30 e 34. Abra sua Bíblia, por favor. Jesus exatamente encarando esse problema aí, ó. Problema número 1. Pessoas que só olhavam para os profetas antigos e rejeitavam os profetas contemporâneos. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Salte para o verso 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios, escribas. A uns vocês matarão, a outros crucificarão, e a outros ainda vocês irão açoitar nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Então veja, Jesus exatamente confrontando esse problema. Eles tinham muito apreço quando o erro era chamado a atenção dos antigos, mas os próprios erros eles não admitiam. Existem pessoas em nossos dias que ecoam esse exato pensamento. E eles dizem que fazem isso, rejeitar profetas contemporâneos, porque querem ser mais fiéis à Bíblia. Então eu quero que você faça um screenshot desta tela que está aparecendo aí para você. Faça aí, ou no Brasil a gente faz um print, não é? Aqui na América a gente faz um screenshot. Screenshot. Aí está. Fidelidade à Bíblia não exige a rejeição dos profetas extra-Bíblia, extra-canônicos, mas apenas daqueles que se demonstram como falsos. Atenção! Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? O dom de profecia não foi esgotado com João, ok? Nós cremos na ação de Deus através do dom de profecia também em nossos dias, muito mais em nossos dias, chamados pela profecia de tempo do fim. Porém, nós vamos aprender nas mensagens que virão como a Bíblia diz que um profeta é verdadeiro ou falso. Até aí, saiba, fidelidade à Bíblia não exige que você rejeite profetas que Deus levante fora da missão de escrever a sua palavra, ok? A Bíblia sempre vai ser a luz maior, sempre.
E Deus pode levantar homens e mulheres que nos ajudem a voltar a ela neste tempo do fim. Portanto, eu e você temos que atentar às palavras da Bíblia. E o que a Bíblia diz? Primeira carta de João 4:1. Abra a Bíblia, por favor, e anote aí, destaque este verso na sua Bíblia, querida Michele. Deus esteja com você. Primeira carta de João 4, verso 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de quem? De quem, igreja? Do pastor, do padre, do sacerdote, do presbítero? Não. Prove para ver se procede de quem? De Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, atenção. Oi, boa noite. Presta atenção, pega a visão aqui. A Bíblia diz que existe um dom verdadeiro de profecia. Existem profetas verdadeiros, mas a Bíblia está dizendo também que existem profetas falsos. Tá claro isso para você? Nós não devemos rejeitar profetas extra-Bíblia, extra-canônicos. Porém, a Bíblia mesmo diz que existem profetas falsos. Ok? Por isso, eu e você temos que atentar sempre para ter a tendência de rejeitar a tendência de só olhar para os profetas do passado e rejeitar profetas que Deus possa levantar entre nós no nosso tempo. Segundo aspecto que Cristo confrontou e que eu e você temos que aprender para não repetir esses erros. Cristo reprovou a tendência humana de enaltecer o mensageiro em detrimento da mensagem. Olha que coisa interessante, já nos dias de Jesus. Sabe essa coisa de exaltar o pregador? Ah, que extraordinário, e tudo, e tal. Já tem até fãs. Cuidado. Não é o mensageiro que deve ser admirado, é a mensagem. E isso o próprio Cristo reprovou. Tá claro para você? Hoje, como no passado, existe o risco de nós cultuarmos o mensageiro, especialmente esses de grandes televisores, que são televisivos, né? E que têm seguidores aos milhares nas redes sociais. Cuidado. Cristo reprova a tendência humana de destacar e cultuar o mensageiro, porque isso acaba ofuscando, de maneira voluntária ou involuntária, o compromisso com a mensagem profética. Irmãos, amigos, o que tem valor é a mensagem, não é o mensageiro. Faz sentido para você? Nos dias de Cristo, algumas pessoas ficavam alegando que eram filhos e filhas de Abraão, mas não tinham a mínima disposição de seguir o exemplo do grande patriarca. E Jesus disse isso, João capítulo 8, verso 38. Vocês falam que são filhos e filhas de Abraão, mas vocês não fazem o que ele fazia. Jesus era direto. Também existiam outros que se diziam seguidores da obra de Moisés, mas não viviam em harmonia com a vontade de Deus, como aquele grande líder viveu. E o próprio Jesus disse isso para eles. João capítulo 5, versos 45 a 47. Ah, se vocês fossem Moisés, vocês não fariam o que estão fazendo. Vocês ouviriam a minha voz. Então, não se deve exaltar o mensageiro. A mensagem deve ser exaltada. Cristo reprovou esta distorção de caráter exibicionista. E ele fez isto usando as seguintes palavras. Capítulo 7, verso 21. Abra a Bíblia, por favor. Capítulo 7, verso 21 de Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ficou claro para você? Não vamos incorrer no erro de exaltar mensageiros. Óbvio, você pode ter apreciação, um carinho
Mas cuidado, não exagere na dose. Quem deve ser exaltado, aquilo que deve ser exaltado é a mensagem, não o mensageiro. Terceiro erro de 5 que Jesus confrontou e que nós temos que aprender para não cometer os mesmos erros. Jesus reprovou a tendência humana de enfatizar aquilo que a pessoa aprecia da mensagem profética, ao mesmo tempo em que ela ignora ou rejeita aquilo que ela não aprecia. Ah, cara pálida! Nos tempos de Jesus já existia o jeitinho brasileiro. Olha aí. O que me convém, a profecia serve. O que puxa a minha orelha e me tira da minha zona de conforto, eu rejeito. É assim? Faz sentido para você? Pois já Cristo identificava isso nos seus dias. Pessoas que iam à profecia e pessoas que hoje vão ao encontro da Bíblia e querem tirar da Bíblia só aquilo que agrada. Aquilo que desagrada, ah, não, isso aí é do Velho Testamento, isso aí é culturalmente ultrapassado. Ué, como assim? Você vai tirar da Bíblia só aquilo que lhe convém? Sério? Irmãos, no tempo de Cristo, o exemplo mais difundido desse tipo de postura era exatamente a interpretação distorcida a respeito do cumprimento parcial das profecias messiânicas no Antigo Testamento. A maioria absoluta dos líderes religiosos, para não dizer praticamente todos, e o povo que os ouvia, não aceitava as profecias a respeito da dor, sofrimento e morte do Messias. Eles rejeitavam. Não há como crer num Messias sofredor. Salmo número 22, Isaías 52, 13, até Isaías 53, 12, Daniel 9, 26. Esses líderes e essas pessoas rejeitavam esta porção do sofrimento do Messias nas profecias. Porém, os seus contemporâneos colocavam quase exclusiva esperança em outro bloco das profecias, o bloco do rei vitorioso, descrito em Salmo 24 e Isaías 9, 1, 7. Aí sim, essa história de Messias sofredor, não. Agora, a história de um Messias rei vindouro e vitorioso, com certeza. Infelizmente, até alguns dos mais íntimos discípulos de Jesus também compactuavam com esta expectativa messiânica, tendo em Jesus a figura de um libertador político, de alguém que iria tirá-los do jugo romano como um rei, mas não como um Messias sofredor. A cruz foi uma vergonha sem igual para os judeus. Como que o rei dos judeus morreu daquele jeito? Era inadmissível. Então eles rejeitavam exatamente esta porção. Sabe, queridos, em nossos dias, esse desequilíbrio interpretativo das profecias também existe em dois grandes blocos. O primeiro bloco enfatiza uma doutrina e desmerece outra de igual importância. Por exemplo, existem pessoas que só falam de justificação pela fé. Não existe mais nada no diálogo, na pregação, no estudo, no testemunho dessas pessoas. Só justificação pela fé. Outros só falam da reforma de saúde. Não tem outro discurso. A única doutrina que importa para essas pessoas é se você come carne, se você toma refrigerante, se você consome açúcar. A vida dessas pessoas é baseada só numa doutrina. Outros ainda só falam de eventos finais. Estão só preocupados com as questões que envolvem o fim do mundo. Não tem nenhum outro discurso. Ora, meus queridos, é importante que eu e você devamos tomar os escritos inspirados como um todo, e não apenas porção dele, permitindo que eles, por si só, definam quais são os temas principais e quais são os temas periféricos. Lembram-se da nossa regra com relação à Bíblia? A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. Portanto, você tem que estudar o todo do assunto,
dentro da profecia, dentro do escrito inspirado. E um segundo aspecto que a gente enfrenta hoje em dia é permitir que os nossos próprios sentimentos definam aquilo que é relevante e pertinente e aquilo que é cultural e inútil. Ora, sem dúvida que existe uma constante tensão entre os princípios universais e o contexto cultural específico. Porém, jamais deveríamos nos esquecer de que princípios universais são aplicáveis mesmo naqueles casos em que os escritos inspirados estão falando para um contexto cultural específico. Em outras palavras, mas isso se aplicava só àquela cultura, quando Paulo escreveu ali a sua carta. Ok, mas havendo princípio dentro desse escrito, ele se aplica para todos. Alguns querem taxar a Bíblia de ser culturalmente ultrapassada. Não, isso não vale mais nada, só quando convém. Agora, quando realmente a pessoa está disposta a pagar o preço, ela vai aceitar o princípio bíblico universal como válido em qualquer época. Mas se aquilo acusa, tira o conforto dela, faz com que ela saia, né, da sua zona de conforto, da sua estabilidade, não, isso só foi para os antigos, não é para mim. Então, por favor, vamos reprovar esta tendência que existe muito em nossos dias e já existia nos dias de Cristo, a respeito de apreciar só a parte que nos favorece da profecia, a parte que nos desafia, a gente não aceita. O conselho direto de Cristo é sempre o mesmo. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Da boca de quem, meus irmãos e amigos? Da boca de Deus. E a boca de Deus está aqui, revelada nestas palavras, nestes escritos inspirados. É aqui que deve estar o todo, que deve regrar nossa vida. Aliás, lembrem-se deste símbolozinho que está aí na tela. Essas ondas são as ondas da frase I love you. Quando estamos estudando quando Deus fala, eu gostaria que você ouvisse Deus dizendo, como está representado neste gráfico, eu amo você. Você tem certeza de que Deus te ama? Ele está falando isso para você agora, em nome de Jesus. Queridos, cuidemos com os nossos próprios preconceitos e os nossos sentimentos pessoais ao querer arbitrar a Bíblia. Por favor, não é você que dá à Bíblia o sentido que ela quer, que ela precisa. É a Bíblia que tem que dar sentido à sua vida. Ficou claro? Quarto desafio que Cristo enfrentou nos seus dias e que eu e você devemos evitar nos nossos dias. Cristo reprovou a tendência humana de se contentar com uma leitura superficial dos escritos inspirados. Meus irmãos e amigos, Cristo enfrentou a leitura superficial do Antigo Testamento pelos escribas e fariseus, e ele advertiu esse povo no seu mais famoso sermão, o Sermão do Monte, onde nós lemos em Mateus capítulo 5, verso 20. Mateus capítulo 5, verso 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão onde? No reino dos céus. Posso te contar um segredo? Vivendo de maneira superficial, nós não vamos chegar lá. Ok? Se a nossa postura com os escritos inspirados, com a palavra profética, for uma postura superficial, dificilmente nós chegaremos lá. Por isso, superficialidade na compreensão do conteúdo dos escritos proféticos inspirados é um dos maiores pecados entre nós. Você tem incentivado seus filhos a decorar versos da Bíblia?
Você já percebeu quão pouco uso da Bíblia é feito entre nós, mesmo adultos? As pessoas já nem carregam mais a Bíblia por alguma razão, porque tem no celular, mas o que está acontecendo, minha gente? Essa vida medíocre, me desculpe a palavra, medíocre, não é quente nem frio. Apocalipse 3,17, capítulo 3. A igreja de Laodiceia, nem quente nem frio. Isso não é vida cristã. Nós temos que aprofundar. E olha que pensamento inspirado a gente tem da serva do Senhor aqui no livro Conselhos sobre Educação. Vivemos numa época em que quase tudo é o quê? Superficial. Pouca é a estabilidade e a firmeza de caráter, porque o ensino e a educação das crianças são superficiais desde o berço. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? Desde o berço, nossos meninos e meninas estão aprendendo a ser superficiais com as coisas de Deus. O caráter delas é formado sobre areia movediça. A abnegação e o domínio próprio não foram entretecidos em seu caráter. São palavras proféticas, minha gente. Pergunta para quem é professor, professora, como é que está o comportamento das crianças nas escolas, dos alunos. Agora, além de eles terem um comportamento alterado, muitos deles usam a internet para ficar publicando o momento em que os colegas estão, por exemplo, avançando sobre os professores. Ao extremo de termos ainda no início desse ano, uma professora sendo morta por um aluno dentro de uma sala de aula no Brasil. Esta geração que está crescendo superficialmente, meus irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque os pais não estão colocando a palavra da profecia para ser estudada dentro de suas casas. Nossos meninos nascem e já nascem com um celular na mão, com um tablet na mão. As famílias vão passear, vão para os restaurantes e as crianças ali à mesa da refeição e os adultos também, todos enfiados nas suas telas. Os relacionamentos estão superficiais e isto é um pecado. Ah, queridos, a vida tecnológica tem absorvido a maioria do nosso tempo e tem levado cristãos dos nossos dias a uma religião de filosofia, a uma religião antidoutrinária. Em muitas igrejas é proibido falar de doutrina. Mas está na Bíblia, está na profecia, por que não pode? Porque o povo não gosta. Superficialidade, o grande perigo dos nossos dias. Vamos evitar. E o último erro que Jesus enfrentou e que nós devemos evitar. Jesus reprovou a tendência humana de aceitar a teoria da verdade revelada nos escritos inspirados sem viver em harmonia com ela. Em outras palavras, Jesus é contra a hipocrisia. Ora, queridos irmãos e amigos, talvez a condição mais perigosa na qual a pessoa possa se colocar é a de professar crer nos escritos inspirados sem permitir que esses ensinos modifiquem a sua vida. Faz sentido para você? Pois eu digo a você, o crente médio, aquele que diz crer em Deus médio, ele tem essa capacidade de realmente dizer que aceita a verdade sem ter os efeitos da verdade na sua vida. Nossos casamentos estão acabando, nossos filhos estão deixando a verdade, nossas igrejas estão esvaziadas. Nós estamos realmente numa crise. Mas não é uma crise desconhecida, porque tudo foi revelado. O problema é que eu e você ainda não atentamos à palavra da profecia, a ponto de estarmos nos prevenindo desses males.
Por isso, igreja, por isso, irmãos, nos dias de Cristo, muitos mestres da lei e fariseus viviam em completa desesperança. Frequentavam sinagogas, sacrificavam animais, mas Jesus percebia que aquilo era apenas uma fachada. Dá uma olhada no que Jesus dizia, entre outras coisas, Mateus 23, 27. Olha que duro, Jesus era duro contra essa tal hipocrisia. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Vocês são semelhantes àqueles sepulcros pintados de branco, ou, em outras versões, caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Meus irmãos e amigos, Deus nos livre de sermos sepulcros pintados de branco. Por isso, a nossa condição, de acordo com a profecia, a desgraça é essa, que a nossa condição não é muito melhor que a dos escribas e fariseus, sabe? Se você abrir a sua Bíblia, eu acabei saltando aqui, deixa eu corrigir. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3 e o verso 17. Por favor. Apocalipse 3, verso 17. É a condição nossa em nossos dias hoje. Apocalipse, no capítulo 3, leitura do verso 17. O que nós encontramos aí? Deixa eu só acrescentar para você não perder nada. Olha só, aqui é tudo ao vivo mesmo, tá bom? Então a gente vem aqui e coloca esse item que faltou, que é um item essencial para identificar a nossa condição nos dias em que estamos vivendo. Apocalipse 3, leitura do verso 17. Muito bem. Obrigado pela sua paciência. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Prazer, Walter. Eu e você estamos nesta condição e precisamos deste firme alicerce para que haja uma transformação na nossa vida. Você aceita? Você aceita a palavra da profecia mudando o seu viver? Então, a nossa única esperança é fundamentar a nossa vida com atitude humilde nas palavras de Jesus. E que palavras foram essas? Mateus 7, 24 e 25. Abra sua Bíblia, por favor, nas palavras de Jesus, descritas no livro de Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Você aceita construir a sua fé sobre a rocha hoje, em nome de Jesus? Por favor. Hoje eu e você temos a graça de exatamente evitar tudo aquilo que foi errado nas gerações passadas. Evitar a tendência humana de elogiar os profetas antigos e rejeitar o dom de profecia em nossos dias. Rejeitar a tendência humana de enaltecer o mensageiro em detrimento da mensagem. A tendência de enfatizar aquilo que a pessoa aprecia e deixar de lado aquilo que ela não quer. Não, tem que aceitar toda a profecia, não apenas uma parte. A tendência humana de se contentar com uma leitura superficial da Bíblia. E uma tendência de aceitar a teoria da verdade revelada sem viver em harmonia com ela. Finalmente, meus queridos, eu queria chamar a atenção de vocês para duas passagens bíblicas que nos ajudam
a ter uma correta abordagem dos escritos inspirados para a gente evitar esses erros que Cristo combateu no seu ministério terrestre. E eu queria que você destacasse esses dois versos na sua Bíblia. Já lemos um deles, que é Mateus 4, verso 4, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. E outro verso importante para que você aprenda a abordar os escritos inspirados. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, e nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Tá claro, meus queridos? Não é para tirar e nem para acrescentar, é para aceitar do jeito que ela está disponível para mim e para você e praticá-la. Porque se for apenas para acreditar no que está aqui, o próprio diabo acredita. Só que ele não pratica. Então eu e você somos convidados a dar aos escritos inspirados a verdadeira prioridade na nossa existência. Sabe, queridos, exercer a fidelidade incondicional aos escritos inspirados, à palavra profética, pode não ser e não é a maneira mais fácil de se viver. As pessoas vão falar de você, vão criticar você, vão achar que você é um extraterrestre, vão ter aí motivos para, sabe, duvidar, mas você vai perder a oportunidade só porque está escrito na Bíblia? É. Viver de acordo com esses escritos não é a forma mais fácil de se viver, mas eu garanto a vocês, em nome de Jesus, é a única maneira pela qual eu e você podemos reclamar uma preciosa promessa. E é com esta promessa que eu quero chamar a sua atenção para a nossa oração final nesta noite. Em nome de Jesus, permita-se ser abençoado, abençoada. Você aceita? Porque se você disser que aceita, lembre-se, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. E aqui, esta palavra bem-sucedido ou prosperidade, irão prosperar, não quer dizer dinheiro, quer dizer salvação. Prosperidade na Bíblia é salvação. Se você crer em Deus, você vai estar seguro. E se você crer e praticar as palavras da profecia, você será salvo em o nome de Jesus. Você aceita, meu irmão, minha irmã? Aceita sair de um conhecimento superficial para um conhecimento mais apurado? Aceita praticar de verdade todas as bênçãos que estão prescritas neste livro abençoado e transformar a sua vida para melhor e ajudar outros também? Que o Senhor nos capacite a vivermos hoje e todos os dias da nossa vida em total fidelidade a Ele e à sua palavra. Você aceita? Orando em nome de Jesus, Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas tendências. Tantas gerações se passaram e nós continuamos a cometer os mesmos erros. Em nome de Jesus, hoje, agradecemos que a Tua palavra nos exorta e o Teu exemplo acima de tudo, para que possamos, de fato, praticar as bênçãos reveladas na profecia. Deus, dá-nos motivação para buscarmos o Teu rosto através da Tua palavra. Dá-nos força, iluminação do céu, para entendermos aquilo que estamos lendo e colocar esta palavra no nosso coração, Pai, a fim de que ela possa, de fato, ser a grande inspiração dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Dá-nos paixão, Senhor, pelos escritos inspirados
e dá-nos, Senhor, a capacidade de aceitar o dom de profecia, mesmo após o período bíblico. Nós temos a certeza de que o Senhor também nos revelou o dom de profecia neste tempo chamado tempo do fim, e este dom está disponível para nós. Ajuda-nos a tomarmos posse, conforme a tua palavra diz. Os que estarão em pé na tua presença são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Dá-nos este privilégio e ajuda-nos na nossa jornada a chamar mais pessoas para este encontro pessoal contigo e estarmos preparados para te receber de braços abertos. Queremos estar seguros na nossa fé no Senhor e queremos ser bem-sucedidos, ou seja, sermos salvos por crermos e praticarmos as palavras da profecia. A tua bênção sobre todos que estão conosco agora ao vivo e aqueles que venham assistir esta mensagem em algum outro momento, para que realmente estejamos atentos. Deus está falando e estamos ouvindo, e em breve estaremos face a face contigo. Entregando nossa vida em tuas mãos, pedindo o teu breve retorno, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus e dizemos amém e graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida e que você não deixe de lado a palavra revelada, o escrito inspirado, que tem o poder de nos salvar pela graça de Cristo. Uma boa noite a todos. Esteja conosco às 6 horas da manhã, horário aqui da Costa Leste, na nossa família Primeiro Encontro. E próxima quarta-feira estaremos juntos. Amanhã, 6 da manhã, os mesmos links, as mesmas páginas do Facebook, Família Primeiro Encontro. E quarta-feira que vem, a sequência da série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. E lembre-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite.